Olá, eu sou Mariana e essa é uma série de aulas de aquecimento para a nossa Jornada da Autossuficiência. A jornada é um evento online gratuito, vai acontecer agora entre os dias 5 a 8 de novembro, é a nossa última jornada do ano. E nesse evento eu explico para pessoas como sem experiência como que ela deve fazer para produzir hortaliças orgânicas em quantidade suficiente para atender à sua necessidade de consumo. Então você vai conseguir produzir aquilo que consome, olha que bacana. E para participar precisa se inscrever. O link de inscrição você vai encontrar na bio do Instagram ou se tiver pelo Facebook você vai encontrar aqui em cima na legenda desse vídeo ou se tiver pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo. É só clicar, colocar o seu nome, o seu e-mail, clicar lá em concordo em receber as notificações, porque é através das notificações de e-mail que eu vou te mandar o link para você acessar esse conteúdo que eu tô preparando aqui para vocês, tá? Então, faz isso, se inscreve que eu vou mandar para você o link de participação. E se você tiver alguma dificuldade, pode colocar nos comentários aí que não conseguiu se inscrever, que eu ajudo vocês, tá joia? Então vamos começar! E nessa primeira aula eu quero conversar com vocês sobre luz. Luz é o tema mais importante nessa escala doméstica. Geralmente a agricultura convencional, tradicional, maior, outra escala, o fator que mais limita a produção é a água. Entretanto, aqui pra gente não, pra gente é a luz. Por quê? Porque muitas pessoas vão produzir seus alimentos, montar sua horta no fundo do quintal, em um corredor. Então são áreas menores, muitas vezes sombreada por muro, pela própria casa. Então o fator limitante de maior intensidade na escala doméstica é a luz. Então eu quero começar conversando com vocês para vocês aprenderem a ver, analisar quanto de luz que as plantas precisam e se a sua área, se você tem luz aí na sua área suficiente para você montar uma horta. Uma vez que você viu que você tem a luz, você está apto para continuar nesse projeto aí de montar a sua horta e produzir o seu próprio alimento. Então vamos começar conversando sobre a necessidade de luz das plantas. As plantas elas vão precisar de luz. E quantas horas de luz que as hortaliças precisam? Quando a gente trata de escala doméstica, produção do próprio alimento, a gente fala em diversidade. A gente não vai produzir nenhum, nem dois, nem três tipos de hortaliça. A gente vai produzir muitos tipos, variedade, Aqui na minha horta, ultimamente, deve ter ali uns 30 a 35 tipos de hortaliça para abastecer a nossa necessidade de consumo. Então, e cada hortaliça, ela tem a sua necessidade, mais específica. Algumas gostam de muita luz direta, 10, 12 horas de sol, e outras preferem pouca luz de sol, tipo 3 horas, 4 horas, e tem as intermediárias. As intermediárias, se a gente oferecer para elas pelo menos 4 horas, aí já é suficiente para elas. Quais são essas hortaliças, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Quais hortaliças que gostam de muito sol, Sol o dia todo? Abóbora, batata doce, berinjela, ervilha, feijão, Todos os tipos aí de feijões também gostam de muito sol. Melancia, melão, vagem, pepino, quiabo. Então, esses são alguns exemplos de hortaliças que gostam de muito sol. E sombra? Quais gostam de sombra? Agrião, espinafre. E as intermediárias a gente pode classificar como todas as outras. Então, todas as outras que eu não citei aqui, tomate, alface, rúcula, selga, brócolis, couve-flor, a gente pode classificar como intermediária. Então, a gente vai fazer uma média aqui, Já que a gente vai produzir variedade, a média. Então, sempre que eu vou fazer um projeto de horta ou algum aluno, eu falo, quantas horas de sol você tem aí? Você tem pelo menos 4 horas de sol para garantir uma produção boa? Ah, eu tenho 4 horas de sol. Então, vamos para frente. Se não tem, não dá para montar. Eu tenho só 1 hora, 2 horas, 3 horas em alguma época do ano. Então, assim, você pode montar? Pode montar. Você vai produzir tão bem quanto? Não vai conseguir produzir, tá? Então,
você precisa sim ter essa quantidade. Mas às vezes, se você fizer, por exemplo, uma poda numa árvore que às vezes está sombreando, você vai fazer uma poda para diminuir aquele bloqueio de luz e a entrada de maior radiação. Se você tem às vezes mais de um lugar, né, para você poder escolher, eu tenho fundo na minha casa e a lateral. Qual que é a melhor posição para colocar minha horta? Então a gente também pode fazer uma análise da sua área para poder ver qual que é o lugar melhor, né? Tem mais incidência de radiação solar. E eu vou explicar isso daqui para vocês rapidamente hoje, tá? E quando eu falo de a necessidade de luz, é a luz batendo diretamente nas folhas, tá? Que a gente chama isso de intensidade, a luz direta. Então, é a luz solar batendo diretamente nas folhas por pelo menos 4 horas, tá bom? Não é uma luz filtrada, não é uma luz de uma sombra, de um telhado, não. É a luz direta, tá bom? E agora eu vou ensinar você a fazer uma análise rápida aqui da sua área para ver se a luz é ideal, se não é ideal, qual que é a melhor área para escolher. Então, quando a gente fala em análise solar, tem várias formas da gente fazer essa análise. Observando, então você vai observar ali quantas horas que tá batendo, marca no relógio, no verão, no inverno, tá? Porque às vezes tem variação. Essa é uma maneira, através da observação. Outra maneira é através das cartas ou diagrama solar. Então, quando você vai fazer uma casa, um projeto, né, arquitetônico da casa, por exemplo, o seu arquiteto ele vai pegar uma carta solar, que é específica aí da sua região, da sua cidade, muitas vezes, e através dessa carta ele vai analisar quantas horas de sol vai bater naquela janela, naquele quarto, naquele cômodo, qual que é o ângulo de inclinação. Então, tudo isso é bem assim aprofundado através desse estudo de carta solar. Entretanto, eu vou ensinar um jeito aqui mais prático, tá? Que fica aí num intermediário entre a observação e essa parte mais técnica. Você não vai precisar de carta solar, de nada. Então veja só, aqui. O Sol, né? Ele vai nascer sempre no leste. O Sol vai nascer aqui no leste e vai se pôr no oeste, tá? Então, se o leste tá aqui, o oeste tá aqui, aqui está o norte e para cá está o sul. As faces voltadas para o norte sempre são mais ensolaradas. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um quadrado, tá? Para vocês captarem essa regrinha. As faces voltadas para o norte, então se o norte tá na minha frente, tudo que tá voltado para o norte, né, ele vai ter mais luz. Então, ó, vamos supor que aqui tá a sua área e você tem essas paredes, aqui tem isso daqui. Tem essa área para você fazer a sua horta. Essa parte aqui, ela não tá de frente para o norte, ó. Então aqui eu tenho muita luz, tá vendo, ó? Isso aqui tá batendo luz direta. Se eu tiver, por exemplo, uma horta aqui assim, ó, ela vai pegar muita luz aqui. Porque ela tá de frente para o norte. Agora, se eu tenho uma parte que tá de frente para o leste, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o sol da manhã, não vai? Que é um solzinho mais fraco, mais manhosinho, né? Melhor, não é verdade? Assim, muitas plantas gostam daquele sol. Então, tem o sol da manhã. E essa parte aqui, né? Por exemplo, essa parte aqui que ela tá de frente pro oeste. Aqui não vai ser o sol da tarde, que é onde se põe? Então, aqui o sol vai ser mais forte, não vai? Durante um período da tarde, vai ter um sol bem forte, que é o sol mais quente, o sol da tarde. E essa face aqui que tá de frente pro sul? Faces voltada para o sul não tem radiação solar quase que nenhuma. Então, é uma parte que tem pouca radiação solar. Então, se você tem uma área e essa área tem o norte livre, sem impedimento de casa, de muro, de vegetação, né, seja uma árvore, qualquer coisa, então a entrada de luz solar sua é muito boa, porque o seu norte está livre. Agora, se você tem uma área onde o norte está todo bloqueado, vamos supor aqui, ó.
você tem lá a sua área, né? Seu quintal. Essa aqui é a sua área que você tem disponível. Você viu lá, através de uma bússola ou através da sua observação, vendo onde que o sol nasce, onde que o sol se põe, né? Então, você sabe que o sol lá na sua casa nasce aqui, nasce aqui e se põe aqui. Aí você já sabe que aqui ele nasce no leste, ele se põe no oeste. Se eu tiver com o leste à minha direita e o oeste à minha esquerda, o meu norte sempre vai estar à minha frente. Mas se você também tiver um celular aí que tem a bússola, alguma coisa, é só você olhar na bússola para ver onde que está o norte, tá? Então vamos lá. Se você tem essa área disponível aqui e o seu norte está livre de impedimento, então o sol vai nascer aqui e ele vai caminhando e toda a radiação vai chegar aqui na sua área. Vai ser uma área muito boa para você produzir. Agora vamos pensar que o seu norte está para cá, mas a sua casa ela tá aqui, ó. Você construiu o seu sobrado aqui, ó, 2 andares, alto. E você tem só um pedacinho aqui, sei lá, 3 metros, 4 metros aqui de distância até o vizinho para você poder produzir. Você bloqueou o norte, não bloqueou? Então, a radiação que está vindo aqui, ela vai ser a maior parte dela bloqueada por essa construção. Ou se você tiver vegetação, qualquer coisa que faça o impedimento da radiação que vem do norte. Então, isso daqui é uma área muito ruim. Mas e se a sua casa, ao invés de ser para o norte, ela fosse para cá, em direção ao sul? Então aqui não ia importar, porque como ela está no sul e o sol nasce aqui e ele caminha mais para o lado do norte, essa casa ela não, se fosse aqui e não aqui, né? Essa casa aqui nesse lugar aqui, ao invés daqui, ela não faria um sombreamento. Então seria uma área muito apta para você poder produzir, tá bom? E se essa casa, por exemplo, fosse aqui? Uma casa aqui, então essa casa aqui ela vai bloquear o quê? Somente o solzinho do finalzinho da tarde. E se ela fosse aqui, ela vai bloquear um pouco do sol da manhã, mas depois todo o restante ela vai permitir. Então a posição que que a casa tá em relação à área vai influenciar, ou a vegetação, ou qualquer outra coisa que faça esse impedimento. Então o norte livre mais radiação solar. E você deve estar se perguntando, mas por que o norte, né? Muita gente faz essa pergunta para mim, por que vem a radiação do norte, não é do leste, não é do oeste? Eu vou explicar para vocês, ó. Por que o norte tem mais luz? Então vamos lá, aqui a gente tem o nosso sol, né? E aqui é a Terra numa escala, né, bem irreal, tá? Só para demonstrar para vocês. Então aqui é a Terra, tá? Então a Terra, ela tem um eixo. Esse eixo da Terra não é retinho assim, ó. O eixo da Terra não é retinho, o eixo da Terra é assim, tortinho. Aqui tá o Equador. Essa Terra, ela vai girando em torno do próprio eixo, né? Então, a cada giro é um dia. E ela também gira em torno do Sol. Então, tem uma época que ela tá desse lado, ela vai girando. E quando ela completa uma volta completa, é um ano, né? Então, ó, quando a Terra tá assim, aqui a gente tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. Aqui no hemisfério sul está mais longe do Sol. Se está mais longe da fonte de energia, de radiação, a gente tem o inverno. E aqui o hemisfério norte está mais perto. Então, aqui nessa fase do ano aqui vai ser verão lá no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, não vai? Aí vai andando aqui. Quando chegar aqui, a Terra não tá aqui, assim, tem um eixinho dela todo torto, né? Então aqui, ó, o hemisfério sul vai estar mais perto, o hemisfério norte vai estar mais longe. Então aqui vai ser o contrário, aqui vai ser o verão, aqui vai ser o inverno. E é justamente essa variação do eixo da Terra que vai dar essas diferenças de estações do ano. Por isso que o nosso inverno aqui é mais frio e no verão é mais quente, porque tem essa diferença de distância aqui que vai aumentar a radiação e, consequentemente, a fonte de calor. Então, veja só,
Aqui é a nossa Terra, aqui está passando o Equador, aqui o eixo, que seria o eixo principal, o eixo bem no meio da Terra, né? Mas a Terra, ela não é reto o eixo dela, então o eixo dela é inclinado. Inclinado em quanto? Inclinado em 23 graus e 27 minutos. Então, esse eixo inclinado vai fazer o quê? Vamos supor que você é uma pessoa que está aqui na Terra e eu vou te transportar agora para esse xizinho aqui, ó. Você vai estar nesse xizinho aqui. Se você tiver o seu norte para cá, o seu sul vai ser para cá, né? Se eu tiver de frente para o norte, a minha direita vai ter o leste e aqui vai ter o oeste. Se o eixo da Terra fosse retinho, 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 o Sol nasceria, né, aqui no leste, ele iria andar aqui e ia se pôr aqui no oeste, bem retinho. Entretanto, esse eixo, ele não é assim. Esse eixo tem a inclinação, tá vendo? Vou desenhar aqui a inclinação de 23 graus. Então, na verdade, o Sol, ele vai fazer o quê? Ele vai nascer aqui, ele vai andar até aqui, ó, e ele vai vir. Então, o Sol, ele não vai andar em cima da sua cabeça, ele vai andar 23 graus mais deitadinho em direção a quem? Ao norte. Quem está no hemisfério sul, a inclinação é ao norte. E quem está no hemisfério norte, a inclinação é ao sul. Olha só. Então, aqui a gente tem uma inclinação para cá e a gente tem uma inclinação para cá. Então, se eu estou no hemisfério sul, que é o Brasil, essa inclinação vai ser para o norte. Se eu estou no hemisfério norte, se você é alguém aí também assistindo que é do hemisfério norte, a face mais ensolarada sua é a sul, tá bom? Então, essa inclinação vai fazer essa radiação vir da direção norte para a direção sul, ok? Então, agora um resumo para a gente aprender aí rapidamente a fazer a análise solar. Vamos supor agora que o nosso norte seja para cá. Olhou lá na bússola, o norte está para cá. Se eu tô de frente ao meu norte, o sul vai ser aqui, o meu leste vai ser aqui e o meu oeste vai ser aqui. Então, o Sol, ele vai nascer aqui no leste e vai se pôr lá no oeste. E com uma inclinação para o norte. Então, vamos supor que ele nasça às 6 horas da manhã, se ponha às 18, que é uma média, né? Porque algumas fases do ano ele vai nascer antes, outras ele vai nascer um pouco mais tarde. Tem uma variação que vai depender justamente da posição que a sua cidade está ali no nosso mapa, na latitude, né? Mais para baixo, mais para cima. Então, tá lá. Então, a gente sabe, né, que tem. Então, se a sua área for aqui nesse fundo disponível, ela já vai ser maravilhosa, que a gente já viu isso na outro exemplo. Se a sua casa for aqui no fundo, não vai ser bom, porque vai estar tampando o norte. Então, o norte tem que estar sempre livre. Então, vamos supor que a sua casa está aqui, né? Desenhar uma casa maior, né? Tem um pedacinho lá no quintal que sobrou que você vai utilizar. Seu norte está aqui. Então, você vai plantar suas coisas aí. Vai montar sua horta, montar seus canteiros, não é mesmo? Vai produzir tudo que você precisa. Então, aqui você tem um canteiro que está aqui mais para frente, um canteiro que está mais para trás e aqui no fundo. O que você vai plantar aqui na frente? As hortaliças maiores, mais altas, como tomate, quiabo, mandioca, você vai plantar aqui na frente? Não, você vai plantar para trás. Tudo que for mais baixo, você planta na frente. E tudo que for mais alto, você planta em direção ao sul, para não sombrear. Se eu vier aqui, né? Então, vamos supor, tá olhando aqui. Se eu começar ali e plantar tomate, quiabo, tudo coisa alta, isso daqui vai ser uma barreira. E aqui atrás eu vou e planto minha alface que é baixinha. Não vai ser legal, né?
Então aqui a gente planta primeiro as plantas mais baixas e depois as mais altas. Assim que a gente organiza a horta para melhorar essa entrada de luminosidade, tá bom? Então, gente, vocês façam essa análise aqui prática. Se você quiser entender melhor ainda sobre luz, sobre análise solar, eu tenho aulas específicas sobre isso. Eu tenho 4 aulas aqui no canal que são recentes sobre luz, de uma série chamada Noções Básicas de Agricultura. Então, nessa série vai ter como que a planta utiliza a luz, né? Vai ter um monte de coisa ali. E também vai ter uma aula completa ensinando você a fazer uma análise solar, assim, bem especificada ali, tá bom? E a luz, a gente confunde também a intensidade de luz com temperatura. Tem muitas áreas que tem luz o dia todo, mas não são quentes, e tem áreas que tem luz o dia todo e que é quente. Então tem planta que ela gosta de muita luz, mas ela não gosta de temperaturas muito altas. E tem planta que gosta de muita luz e temperaturas altas. Então são 2 coisas distintas, tá bom? Então tem planta que gosta de clima frio, tem planta de clima ameno e tem planta de clima quente. Não é tudo que você vai conseguir produzir aí na sua área. Dependendo da sua região, você não vai produzir, por exemplo, o morango. É muito difícil você produzir ele em regiões mais quentes, ao norte do país. Da mesma forma que na região sul, a gente tem mais dificuldade também de produzir essas hortaliças que gostam de clima mais quente, né? As abóboras, por exemplo, o que mais? O quiabo mesmo. Então tem lugar que a gente produz o ano inteiro quiabo, o ano inteiro batata doce, e tem outros lugares que não. Não é por causa da quantidade de luz, mas sim por causa da temperatura. As nossas hortaliças aqui no Brasil, o nosso hábito alimentar da maior parte aí do país, a gente consome as hortaliças trazidas pelos imigrantes. Então os imigrantes italianos, imigrantes japoneses, eles vieram de locais frios, né? E trouxeram o seu hábito alimentar. E as hortaliças que eles consumiam eram produzidas nesses locais mais frios. Então são hortaliças que realmente são adaptadas a climas mais frios. E por isso que muitas vezes a gente não consegue produzir tanto quanto locais mais frios. E em contrapartida, tem muitas áreas que são mais altas, né? São montanhosas, que tem o clima mais ameno, principalmente durante a noite. Então, quando a gente tem áreas assim, são áreas mais favoráveis à produção de hortaliça, porque a maior parte dessas hortaliças são acostumadas com clima frio, clima ameno, que foram as hortaliças trazidas da Europa. Então, gente, veja só, a gente observa que muitas áreas que são grandes produtoras de hortaliça, que abastecem muitas cidades, são áreas serranas. Tá? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma área serrana que é grande produtora de hortaliça e que abastece a cidade, porque lá as hortaliças elas vão melhor, se desenvolvem melhor do que se fosse lá embaixo, né, na latitude lá do nível do mar, 0 graus, calorzão. Então a gente também tem que avaliar isso. Eu vou dar agora para vocês alguns exemplos de hortaliças de clima frio, clima ameno e clima quente, para vocês terem uma ideia, tá? Então eu vou ler para vocês agora aqui as hortaliças que gostam de clima frio. Então se sua área é muito quente, sua cidade é muito quente, você sabe que se você quiser produzir isso, você vai ter um pouco de dificuldade, ó. Frio: aspargo, alho poró, beterraba, couve, cebola, cebolinha, nabo, repolho, acelga, aipo, alcachofra, né? Bem de clima frio. Couve-flor, ervilha, espinafre, funcho, morango, rabanete. E de clima ameno, né? Abobrinha, agrião, alface, almeirão, batata, cenoura, chicória, mandioquinha, rúcula. E clima quente, né? Aquela bem brasileira mesmo. Coentro, milho verde, milho doce. Vocês sabiam que é diferente o milho que a gente come como espiga, milho verde, assim, né? Ele é diferente, a gente chama de milho doce. É um milho bem docinho mesmo, uma variedade que você compra, planta lá. Ele tem mais teor de açúcar e tem menos amido. Não é um milho para você fazer curau, mas é um milho para você comer in natura.
tomate, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, abóbora, batata doce, berinjela, chuchu, inhame, jiló, melancia, melão, taro, tá bom? Então esses são alguns exemplos de plantas que gostam de temperatura mais quente. Então você vai ter que plantar na sua região, na sua casa aí, as plantas que se adaptam melhor a essas condições. Então quer dizer que eu não vou poder plantar o alho, por exemplo? Não necessariamente. Graças à ciência, né, ao melhoramento genético, hoje em dia a gente tem variedades melhoradas geneticamente que podem ser produzidas em áreas mais quentes. Por exemplo, o alho, né, a gente já tem algumas variedades que podem ser produzidas em regiões mais quentes. Quando eu falo variedades, melhoramento genético, são técnicas usadas pela ciência, pelos melhoristas, para poder encontrar alguma variedade que se desenvolva melhor naquelas regiões. Isso não tem nada a ver com organismo geneticamente modificado, tá? O melhoramento genético, ele tem um banco de um monte de tipo de alho, por exemplo, vários tipos de alho. Tem aqueles alhos comerciais, né, com características comerciais que a gente deseja, e tem aqueles alhos, por exemplo, que vão bem no clima quente, que vão bem, que são resistentes a determinadas pragas e doenças. Então o que eles fazem? Eles fazem cruzamentos. Cruzam um alho que tem característica comercial, um bulbo grande, sabor, cor, com alguma variedade que seja resistente ao calor, que seja resistente à praga. Então assim você vai encontrando novas variedades através do cruzamento. É um trabalho bem árduo, bem difícil. Para você lançar uma variedade no mercado aí, é um trabalho aí de 10 anos. Então é coisa bem lenta mesmo, feita ao longo de vários e vários anos. Então vamos supor, se você quer plantar o alho, por exemplo, você vai ter, e é de uma região quente, você vai ter que procurar uma variedade que se adapte bem à sua região. Da mesma forma, o brócolis, a cenoura, você tem que procurar as coisas que são adaptadas à sua região, a genética de cada planta, tá bom? Então, eu acho que eu consegui passar para vocês aí um básico sobre luz e temperatura. Eu espero que vocês tenham a luz suficiente para poder montar a horta de vocês aí. E até a próxima aula. Tchau, tchau!